Por baixo de tudo que a gente vê, de tudo que tem vida, existe um universo completamente invisível. Um mundo de arquitetos microscópicos que, quietinhos, constroem a base de toda a vida na Terra. Vamos mergulhar nesse universo para entender quem são eles. 37 trilhões. É um número que a gente mal consegue processar, né? Pensa só por um instante. 37 com 12 zeros depois. O que poderia existir em uma quantidade tão absurda e, ao mesmo tempo, ser tão essencial para a nossa existência? Pois é, a resposta são as células. Cerca de 37 trilhões delas, trabalhando juntas, em harmonia, para construir um único corpo humano. Elas são as grandes protagonistas da nossa conversa de hoje. Mas, afinal, o que são exatamente essas arquitetas? O que define essa unidade tão fundamental que compõe todos nós? A definição mais direta é essa aí. A célula é a menor unidade morfológica e funcional de um ser vivo. Pensa nela como o tijolinho básico da vida. Nada menor que uma célula pode ser considerado vivo. É o ponto de partida. Uma boa analogia é pensar em cada célula como uma fábrica bioquímica. E o mais incrível é que, apesar da diversidade gigantesca da vida, de uma bactéria minúscula a uma baleia azul, todas essas fábricas usam basicamente as mesmas peças moleculares para funcionar. É uma unidade impressionante na base de toda a biologia. Mas espera aí, se elas são invisíveis a olho nu, como foi que a gente descobriu que elas sequer existiam? Essa foi uma jornada que levou séculos e precisou de mentes muito brilhantes. Essa jornada começou com algo relativamente simples, lá no final do século XVI, a capacidade de ampliar objetos. Décadas depois, em 1665, Robert Hooke usou um microscópio bem primitivo para olhar um pedaço de cortiça e viu uma coisa que mudou a ciência para sempre. Logo em seguida, o Leeuwenhoek nos mostrou as primeiras células vivas se mexendo. Mas o quebra-cabeça levou quase 2 séculos para ser montado, até que os cientistas chegaram a 2 ideias revolucionárias. Primeiro, que todos os seres vivos são feitos de células e, a mais importante de todas, que cada célula tem que obrigatoriamente vir de outra célula. E olha só, esse aqui é basicamente o registro do momento da descoberta. Olhando a cortiça, o Hooke viu esses pequenos compartimentos vazios. Eles lembraram a ele as cellulae, que eram os quartinhos onde os monges viviam no mosteiro. E com essa analogia simples, sem nem imaginar a dimensão do que estava fazendo, ele batizou a unidade fundamental da vida. Todas essas descobertas, então, se juntaram para formar a teoria celular moderna, que é um dos pilares da biologia. Ela se baseia em 4 ideias centrais. As células são a unidade fundamental, as características de um organismo dependem das suas células, toda célula vem de outro que já existiu e não existe vida menor que uma célula. Simples assim. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais cabeluda. Se toda célula vem de outra célula, bom, de onde veio a primeira de todas? Essa pergunta deu início a um dos maiores debates da história da ciência e nos força a encarar o mistério do comecinho da vida. De um lado do ringue, a gente tinha a abiogênese, mais conhecida como geração espontânea, que era a ideia de que a vida podia simplesmente brotar da matéria sem vida. Sabe, tipo larva surgindo da carne. Do outro lado, a biogênese, o princípio de que vida só pode vir de vida pré-existente. O primeiro grande golpe contra a geração espontânea veio com um experimento genial de tão simples, lá em 1660. O Francesco Redi mostrou que se as moscas não conseguissem pousar na carne, nenhuma larva aparecia. A conclusão era óbvia. As larvas não surgiam do nada. Elas vinham dos ovos que as moscas botavam ali. Mas o nocaute final veio com Louis Pasteur, quase 200 anos depois. Usando esses frascos super engenhosos com pescoço de cisne, ele provou que um caldo nutritivo podia ficar ali sem estragar para sempre desde que os micróbios do ar não chegassem nele. Se o pescoço do frasco fosse quebrado, aí sim a vida aparecia. Fim de papo. A biogênese tinha vencido a briga. Tá, mas então, se a vida não surge do nada hoje, como a primeiríssima célula apareceu? A hipótese mais aceita é a da evolução química. Imagina a Terra primitiva, um caldeirão de gases simples, com muita energia de raios e vulcões. Esse coquetel todo deu origem às primeiras moléculas orgânicas, os tijolinhos da vida. Com o tempo, esses tijolos se juntaram em bolhas que conseguiam se replicar. E um dia, uma dessas bolhas desenvolveu uma membrana, uma casca protetora. E nesse momento, há uns 3,5 bilhões de anos, nascia a primeira célula.
Mas a história não parou aí não. A partir dessa primeira célula bem simples, a vida deu um salto evolutivo gigantesco em complexidade. Vamos ver como isso aconteceu. Olha só essa comparação. À esquerda, uma célula procariótica bem simples, o modelo das primeiras formas de vida. Já à direita, uma eucariótica, muito mais complexa, com um núcleo definido, um monte de organelas, um verdadeiro apartamento de luxo. Essa transição, que rolou há mais ou menos 1,5 bilhão de anos, é que permitiu o surgimento de todas as plantas, fungos e animais. Mas como? A resposta está numa das teorias mais elegantes da biologia, a teoria da endossimbiose. A ideia é que uma célula ancestral engoliu outra, só que em vez de digerir, elas formaram uma parceria. A célula menor, vivendo dentro da maior, virou uma inquilina que pagava o aluguel produzindo energia. Ela virou o que a gente hoje conhece como mitocôndria. Uma relação que deu tão certo que mudou o rumo da vida na Terra. E isso não é só uma historinha bonita, não. As provas são muito fortes. É quase uma cena de crime evolutiva, sabe? Com as pistas ali até hoje. Por exemplo, mitocôndrias têm o próprio DNA, e ele é circular, igualzinho ao das bactérias. Elas também têm uma membrana dupla, é como se ainda estivessem vestindo o casaco da célula que as engoliu. As evidências estão todas lá, dentro de cada um de nós. Ok, já vimos a história, a origem, a evolução, mas, no fim das contas, por que entender tudo isso é tão importante hoje em dia? É porque a célula é a ponte. É ela que conecta o mundo não vivo, o mundo das moléculas e dos átomos, com o mundo vivo, dos tecidos, dos órgãos e dos organismos inteiros. Se a gente não entende a célula, fica impossível entender a biologia em qualquer outra escala. E isso tem um impacto direto na nossa saúde. A citopatologia, por exemplo, que é o estudo das células para diagnosticar doenças, depende totalmente de se ter um mapa de como é uma célula normal. Para diagnosticar um câncer, o que se procura? Sinais de que a célula enlouqueceu, um núcleo gigante, um material genético bagunçado, sinais de divisão descontrolada. Ou seja, entender o que é normal é o único jeito de identificar o que está doente. Então, da próxima vez que alguém se olhar no espelho, vale a pena lembrar que o que se vê não é só um indivíduo, mas uma comunidade de 37 trilhões de seres. E cada um deles carrega uma história de 3,5 bilhões de anos. Isso nos deixa com uma pergunta no ar. Qual será o próximo capítulo que essa história incrível vai nos contar?